A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Quem vos fala, Bianca Oliveira. Estamos juntos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira contra a cultura. Está aqui comigo para o nosso 7º episódio dessa série de 14 episódios. Ele, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Tudo bom, Bianca? Olá, amigo ouvinte. Toma lá da cá. Eita. E aí, Nayeli, tudo bom? Tava só esperando que ele ia falar. Tudo bem, Bianca? Sempre uma honra. E Tiago Rodrigues, hoje aqui ao vivo e a cores com a gente. É um milagre. Tá vendo só? E hoje não vai ter delay de Skype, de telefone, de nada. Ah, então tá Vocês bom. vão me ouvir em tempo real. Muito bom, legal. Alô, Thiago? Alô? Oi. Thiago. Aqui se faz, aqui se paga é o nosso título de hoje. Não. Não é não? Aqui se faz, aqui se paga? Uma pergunta. Bom, sentido. boa correção. O ponto de interrogação foi comido aqui pela minha leitura, Extra né? canônico. Aqui se faz, aqui se paga, então, Isaac? Será, Nay? Então, É o que nós veremos. é o que a gente vai ver aí hoje. Muito bom. Ô, Isaac, seguinte, o Contra a Cultura dá pra ouvir pelo site, dá pra ouvir pela Rádio Novo Tempo, mas dá pra ouvir pelo podcast? Como é que é isso? Dá pra ouvir pelo podcast, afinal esse é um podcast, um programa na rádio, /podcast. Então, se você tem aí seu device mobile, traduzido como cellphone, né, seu celular, se você tiver aí um Android, você pode acessar aí o Google Store, né, e aí baixa o seu aplicativo preferido, pode ser o Podcast Addict, Podcast Republic, tem várias opções aí pra você escolher, procura lá na busca, Contra a Cultura, inscreva-se e receba semanalmente aí os episódios que a Bianca posta com todo carinho. Olha lá. Se você tá aí no seu iOS, né, aí você já tem um aplicativo nativo aí de podcast. Você entra nele aí, também procura. Se você tá no Windows Phone, se vira. Tá certo. Ó, novotempo.com/contracultura, repetindo, novotempo.com/contracultura. Lá você encontra todos os nossos episódios, pode escrever mensagem pra gente, pode tirar suas dúvidas. Lá você pode conversar aqui com a galera do Contra a Cultura. Beleza? E aí, Nayeli? Nosso verso bíblico aí pra gente iniciar, pra dar o pontapé dos nossos estudos de hoje. Conforme antes da gente começar, o nosso verso hoje poderia ser cantado, né, Isaac? Poderia ser: meu Deus é tão Grande, tão forte, poderoso, pois tu bem Na verdade- pode fazer. Ai, Deus, que lindos que vocês são. Em Jó 11, Tipo, só eu e o Thiago a gente não cantou. Você não eu- sabe a música? Não, eu falei que ia a cantar, Bianca mas depois tava- eu não quis. A Bianca tava querendo boicotar desde o início. Tá? Mas eu tinha que trazer um lado Porque eu musical sou pra esse desafinada, programa. Nayeli. A gente quer ouvir a sua voz. E eu aqui de onde eu tô vendo você de lado, eu tô vendo seu perfil musical. Socorro, gente. Em Jó 11, 7, Vamos voltar tá pro falando assim: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? E aí eu queria passar pra vocês um pequeno resuminho do que vai rolar nesse episódio e que também rolou no nosso guia de estudos, que faz um estudo sobre mais alguns discursos daqueles que foram visitar Jó em seu momento de miséria. A presença daí do amigão Bildade e a sua abordagem um tanto quanto dura, a fala de Zofar sobre a grandeza de Deus e também a influência que a história do dilúvio teve sobre o pensamento deles e das pessoas que viveram naquela época. E como houve mais uma vez um julgamento precoce em um determinado momento. Por fim, será que a segunda morte, aquela que acontecerá após a segunda vinda de Cristo, é um castigo divino à maldade humana? Uma punição, né? A Nay citou aí os amigos de Jó. Eu acho que é legal a gente contextualizar aí o papel deles na história de Jó, o que aconteceu. Quem são os amigos de Jó? Isaac, Tiago, Nay. Então, nós Elifaz temos e o Zofar. jovem Elifaz, que é o que a gente viu, Já né, passamos. na semana passada. Ele começa o discurso dele falando sobre a tradição, sobre a experiência, né? E também sobre alguns toques de revelação espiritual que ele recebeu aí, meio místico, um negócio aí durante a noite e tal. E ele começa a apelar para esse discurso sobre Deus, né? Baseado em toda a sua experiência. E agora a gente vai ver o Bildade e o Zofar, que são dois outros camaradas amigos da onça, que, né, os caras vêm para poder dar um conforto para Jó e
deixa Jó mais angustiado ainda. Né? É. É isso. E Deixa aqui até todo você mundo sem fica fala. também angustiado com um momento de silêncio. Né? Mas chama atenção também na questão dos amigos de Jó, que é o discurso, todos os discursos deles, né? E é bacana de pensar, de certa forma, né? Os discursos são registrados de forma poética. Até que ponto esses discursos foram feitos de forma poética, a gente não sabe, né? Mas assim, eles são registrados de forma poética pelo autor bíblico. E isso mostra... Isso dá uma coisa importante pra gente ao pensar, pela maneira como foi registrado, que aí tem também essa coisa importante quando a gente pensa na Bíblia, que o registro do texto não necessariamente é a maneira como ele foi dito, né? Não quer dizer que ele faz em tom de poesia, vão aconselhar a Jó e tal. Mas ele foi registrado de forma poética. O importante disso é que o autor, com isso, ele oferece pra gente estruturas de texto, uma estrutura de texto que ajuda a gente a fazer comparações entre um discurso e outro, a encontrar ideias repetidas. A estrutura poética facilita, de certa forma, o estudo do texto, né, do texto todo, do que se fosse simplesmente em prosa de forma corrida. Então tem esse um detalhe que pra gente que vai passar um tempo agora, né, visitando esses discursos, é bom porque a gente vai acabar sendo convidado a fazer as comparações. As comparações são facilitadas pela estrutura de texto que Moisés, assim cremos, escolheu. Você observa que, tipo, parece que é tudo muito bem selecionado, sistematizado, né? O amigo primeiro vem, aí Jó replica. Aí vem o segundo, fala, Jó replica. Vem o terceiro, fala. Cara, você tá no meio de uma conversa, tá todo mundo falando, um interrompe o outro e tal. Então acho que, possivelmente, Moisés aí que escreveu, deve ter dado essa organizada básica, assim, pra não ficar aquela algazarra de texto ali. Paciência de Jó, acho que tá vindo daí, né? Não é nem tanto de tantas provações e tal, né? Lógico, mas a paciência que ele teve que ter, já lidando com a doença, já lidando com as perdas, já lidando com um monte de coisa, lidando também com as pessoas que estavam ali tentando ajudar, mas na verdade não estavam ajudando muito, né? E no fim, eu nem sei se eles estavam tentando ajudar, né? Eu acho que eles estavam tentando simplesmente... Justificar, talvez. mostrar. Eles estavam tentando ajudar Deus, na verdade, né? O barato deles é ajudar Deus. Como não é incomum por aí, né? A gente ajuda Deus e... Porque Jó tem uma questão com Deus, eles tentam ajudar. Mas a impressão que eu tenho é que, quando a gente pensa em amizade, né? Se eles eram amigos de Jó, eles não estavam entendendo nada. Porque se você tem intimidade com uma pessoa e você vê o sofrimento dela, em nenhum momento você vai assimilar que aquele sofrimento dela é diretamente um ataque a Deus, entendeu? E foi isso que aconteceu. E a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes. Quando a pessoa tá sofrendo e tá reclamando da vida... Nem sempre ela tá querendo dizer que Deus é injusto. É só porque ela tá vivendo um momento que é de dor e ela tá falando o que ela precisa falar. Um detalhe na história que eu achei bem interessante é que, e a gente comentou também sobre isso em off aqui do Contra a Cultura, foi que os amigos de Jó, eles falavam da grandeza de Deus e tal, olha como Deus é poderoso, olha como Deus é magnífico, olha como Deus não sei o quê, como se assim, eles entendessem a magnitude de Deus, né? Mas pegavam e colocavam Deus dentro de uma caixinha, na verdade, né? Mostrando ali que, nossa, Jó, tá vendo? Você pecou, por isso que você tá recebendo isso e tal. Ou seja, mostrando que Deus não era nada daquilo que eles achavam que era, né? Eles queriam a todo custo sistematizar o sofrimento de Jó. Né? Jó, a gente tem nossa teologia, um baseado na experiência, outro na tradição, outro, sei lá, numa revelação espiritual, mas a gente tem nossa teologia pré-estabelecida. E você tem que caber dentro dessa teologia. Se Deus quer Deus cabe dentro da nossa teologia, quem é você para não caber? Né? Então, aí eles vão começar a tentar justificar. Não, Jó, alguma coisa aconteceu para estar desse jeito, né? O mundo não é caótico por causa do pecado, imagina. E essa coisa da repetição da história, né? A gente vive um momento e a gente às vezes acha que algumas coisas são muito novas para nós, mas quando a gente olha para esses caras lá, séculos antes de Cristo, antes de todo... do cânon bíblico ser iniciado, né? Não tinha nada, eles não tinham eles tinham tradição oral, apenas, ainda assim, a gente não sabe, talvez tinham outros documentos também, mas eles já tinham essa tendência de, que nem você falou, de colocar Deus numa caixinha, de tornar Deus previsível, dizer, olha, Deus age assim. E esse esforço acompanha, historicamente, né, o povo de Deus, de dizer, olha, Deus funciona assim. A gente entende, a gente pega, às vezes, a Bíblia e a revelação, não como sendo um manual de instruções de Deus, dizendo como o homem funciona, mas sim um manual de Deus dizendo como ele funciona. Olha, eu funciono assim, eu opero dessa maneira. Quais os botões que eu aperto para Deus interagir em meu favor? E essa tendência existe desde sempre. Desde que começa a revelação, começa um esforço humano de tentar dizer como Deus funciona e colocar Deus nessa previsibilidade para que, olha, já tá acontecendo assim, é por causa disso, disso, tudo mais. E que esse esforço humano de querer dar resposta, né? Muitas vezes a gente corre um risco também, né? De acontecer como aconteceu com Bildade. Segundo o nosso guia de estudo, ele apresentou somente uma faceta do caráter de Deus. Então você vai para os extremos, né? Ah, não, eu vou
vou me concentrar somente na lei, a lei é meu foco, ou somente a graça e o perdão é meu foco. Então, ambas as visões, apesar de estarem corretas, não estão completas, estão incompletas. Então, Deus é um contexto inteiro que eu não consigo encaixar num quadrado. Ponto. Olha aí, já que você citou Bildade, vamos falar um pouquinho mais dele, né? O Bildade aí era uma... Bildade e sua ruindade, olha aí, né? É um intertítulo legal. Bildade e sua vaidade. Sua vaidade, né? O que a gente pode falar mais sobre Bildade, assim? Quem era ele? Tava um conceito totalmente errado de Deus. Qual é que era Bildade, hein? Bildade, da região de Suá, né? Ele era um suíta, não confundir com suíno, ele era só suíta mesmo, né? E ele é interessante que cada um desses amigos vem de uma região diferente, né? Eu não sei agora se eu tô enganado ou não, mas se não me engano, é o Bildade que tem um parentesco leve com a família de Abraão. Não necessariamente a linhagem profética, né, do povo de Deus, talvez, né, para uma prima distante, alguma coisa assim, mas como eles eram ali mais ou menos contemporâneos, não sei em que grau, mas havia um certo parentesco desse lado. E Bildade, ele vai justamente apelar para essa questão da vaidade do discurso, né? Jó, você tá sendo orgulhoso, né? Você tá agindo assim como uma pessoa soberba, e você tá querendo saber mais do que Deus. E aí ele começa a tentar humilhar Jó num discurso sobre a grandeza de Deus, né? Só que aí é interessante isso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque é até um pouco antagônico, porque ele coloca essa coisa, mas ele não se coloca debaixo desse guarda-chuva. Tipo, Jó, você é grande demais pra falar de Deus. Mas ele tá falando de Deus como se ele fosse a autoridade sobre Deus, né? Então é interessante que esse discurso dele acaba desabonando o discurso de Jó e o discurso dele mesmo, né? Então acaba sendo um pouco hipócrita da parte dele tentar colocar Deus dentro dessa caixa. E eu acho o movimento entre o discurso de Elifaz e Bildade, porque Elifaz, ele é mais genérico, né? Ele fala de um Deus, de que a maneira como Jó está sendo tratado é a maneira como os perversos são tratados, né? É o que Deus faz com aqueles que são maus e tal. Mas ele não acusa. Ele fala, no primeiro discurso, principalmente, ele não acusa. Mas ele dá a entender, ó, Jó, Deus faz assim com quem é mauzinho e tal. Bildade não, Bildade chega e vai ser mais incisivo. Bildade é dos amigos o primeiro que acusa Jó de transgressão, que acusa Jó de pecado, né? Olha, assim como a cana e os papiros secam, não sei o que lá e tal, assim também são aqueles que se esquecem de Deus. Você tá secando porque você se esqueceu de Deus. Então, Bildade, ele é o primeiro que vai... Elifaz foi muito manso. Agora, esse negócio é o seguinte, você tá errado, você pecou, você é um transgressor e por isso você tem que secar como a erva seca. Olha aí. Tem um lance cultural também, eu não sei se a gente pode... se vocês têm essa resposta e tal, mas é uma dúvida, né? Do lance do pecado, né? Pecou e é por isso que Deus tá punindo. Era um pensamento, assim, cultural da época, porque a gente vê isso também até com os discípulos, né? Quando eles perguntam, Senhor, o cego ali, e aí, o que ele fez? Ou o que os pais dele fizeram, né? Tipo, parece que a cultura dizia assim, olha, então se essa pessoa tá sofrendo, se tá acontecendo essa coisa com ele, é porque alguém pecou, é porque eles pecaram, ele não sei o que lá. Tem algo assim que a gente possa falar? A gente, assim, em toda a história da humanidade, você sempre teve a religiosidade como algo preponderante do ser humano, né? Só que, né, pós-queda e tudo mais, você vai ver que o paganismo, ele é muito forte, né, dentro da humanidade. Você sempre vai ter, assim, o que a Bíblia chama do remanescente, né? A pessoa, assim, que tá sempre ali com Deus. Mas a maioria das pessoas na face da Terra sempre foram pagãs, sempre foram idólatras e tal. E um conceito pagão muito forte que ele tá desde o início da história é que os deuses se movimentam conforme o comportamento humano, né? Então, assim, por que o deus da chuva não tá deixando chover? Porque alguma coisa eu fiz, então alguma coisa eu tenho que desfazer. Ou fazer para voltar a chover, né? E aí, quando você vê, por exemplo, a história lá do Egito, né? Os deuses do Egito, que o próprio Deus começa a atacar um por um, né? Mas tudo aquilo ali era uma forma de você tentar controlar o incontrolável. Então, sei lá, se tá tendo seca é porque você ofendeu o Deus X. Se eu não tô tendo filho é porque, né? Então, essa noção muito forte é porque é pagã, inclusive, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa noção de que Deus ele age pelo que eu faço ou deixo de fazer, isso é paganismo, né? Então, muitas vezes você vai pro lado do legalismo ou pro lado do liberalismo, mas de qualquer forma, isso é paganismo, porque Deus ele age pelos seus próprios princípios, pelo seu próprio caráter, né? E se, né, a gente fosse realmente receber o que a gente está destinado a receber, acho que a nossa história seria outra. Olha aí. Fala, Thiago. Nesse negócio de pensar nas religiões semitas, né, no Antigo Oriente Médio, essa ideia era sempre a ideia, né, de um Deus com uma ira a ser aplacada, né? De um Deus... Com sede de sangue. Com sede de sangue. Não é um Deus que ama e que depois ele em algum momento se incomoda. Não é isso. É um Deus que ele
é irado. E ele essa ira precisa sempre ser administrada, sempre ser aplacada com obediência e tal. Então essa noção da punição, e a gente precisa entender uma coisa também, né, que eu acho que é importante. Você falou de 2 momentos, né? Você falou, isso era presente no Jó, e aí você falou dos discípulos, né? Entre um e outro, tem quase 2.000 anos, né? 1.800 anos, talvez, entre Jó e os discípulos, 1.600 anos, 1.700, entre Jó e os discípulos, né? Mais tempo ainda. Nesses 2.000 anos de história, claro que não é a mesma coisa, são compreensões diferentes, mas na época dos discípulos isso volta, porque volta a fazer parte da compreensão dos fariseus e tudo mais. Na época de Jó, isso era algo que estava presente por outras razões, estava presente na mentalidade e no imaginário das pessoas por outras razões. Então, a gente olha na Bíblia algumas ênfases sendo repetidas, mas ainda assim são ênfases com peculiaridades, né? No caso dos discípulos tinha uma peculiaridade do momento que eles viviam, e no caso de Jó, por conta do ambiente semita e tal, né? Do Antigo Oriente Médio. E uma coisa importante é que, geralmente, essa leitura de outros deuses acaba sendo corriqueiramente, na história bíblica, transferida para Deus. Deus de Israel passa a ser lido com as mesmas lentes que são lidos os deuses de outros povos. E esse é uma outra coisa que acontecia, que é um perigo também pra gente, né? Da gente fazer a leitura de Deus com base nos outros deuses. Inclusive, é até interessante quando você estuda ali o Pentateuco, muitas das ações, das falas, das orientações divinas, é Deus se limitando a uma compreensão idólatra que o povo tem. Porque o povo viveu 400 anos no Egito, eles têm uma compreensão da divindade que está equivocada. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele se limita, fala assim, é assim que vocês entendem? É assim que eu vou me manifestar, mas eu quero que vocês cresçam em graça, em entendimento, né? Só que o povo sempre, de novo, né? Sempre vai ficar no limite. Sempre puxando aí de que a justiça de Deus, ela é, né, punitiva, ou que a justiça só vai cair sobre os justos, né? As bênçãos cairão sobre os justos. Sim. E as injustiças sobre os maus. Exatamente. E esse era o argumento central ali dos amigos de Jó. Inclusive, essa frase, esse entendimento, se não estou enganado, ele tem um pouco dessa limitação. Por que Deus ele fala isso? Não, quem obedecer vai ser abençoado, quem desobedecer... Que era essa compreensão que eles tinham mesmo, entendeu? Então como é que você vai pegar uma multidão e dar um parâmetro pra eles? Você fala isso. Só que no resto da Bíblia você vai ver que tem hora que quem obedece sofre. E tem hora que quem desobedece se dá bem. Agora, a gente tá falando que esse era um pensamento antigo, mas... ainda é vigente. Não, ele é antigo de duração, né? Mas ele não é desatualizado. Ele não é velho, né? Ele tá ele continua, né? É um pensamento que a gente realmente... Trend topics ainda, né? Mas se eu olho, então, pensando que Deus castigou, quer dizer, vamos lá, me escutem. Se veio o dilúvio porque a humanidade estava, insuportável, não dava mais, e Deus mandou água e... Regaçou com tudo. Sodoma e Gomorra, não dá mais esse negócio aqui não, vou tacar fogo. Como que a gente vai encarar isso? Não é uma retribuição divina? Jesus, qual é uma o punição, não é uma punição? Tá punindo os maus ou não tá? Então, quando a gente fala de retribuição, a gente tá falando de causa e efeito, né? De um pagamento. É claro que assim, né? A gente tem que só tomar um cuidado, porque quando a gente faz essa especulação teológica, a gente não pode se colocar assim como os amigos de Jó, né? Começar a tentar especular Deus. Mas do nosso lado de cá, da limitação de entendimento, retribuição é quando assim, ó, você fez isso e eu vou te castigar porque você fez isso. Você observa no restante da Bíblia, dificilmente Deus vai agir em relação a isso, né? Tipo assim, alguém pecou, eu vou matar essa pessoa porque, né, vou castigar essa pessoa porque ela me desobedeceu. Tem mais a ver com um fator pedagógico e limitador do pecado. Então, por exemplo, você chega na época de Jó, na hora do dilúvio, o texto vai falar que só... Eu falei Jó? Falou Noé. Você chega na época de Noé, na época do dilúvio, Joé, né? Noé. Então a Bíblia fala que só ele era justo, né? Só tinha ele, o resto da humanidade toda tava assim. Não ia mais. Aí você imagina se Noé morre. Cadê o plano da redenção? Então, isso que a Naeli falou é importante. Você tem que entender que existe uma linha a ser traçada de Adão até o segundo Adão, que é Cristo. Então, existe uma profecia, existe um plano que precisa passar pela humanidade. Então, quando você chega de Noé, né, que é descendente, você tem ali a humanidade prestes a se acabar no pecado. Então, Deus precisa intervir, porque se ele não intervir, o plano da salvação encerra. Agora, o lance de juízo, né? Quando a gente fala, a gente vê um Deus. Então, juízo é diferente de retribuição. Olha aí, é diferente São conceitos de punição, então. Sim. Então, é legal a gente falar sobre isso. Porque eu acredito que sim, Thiago. A gente vê um Deus no Velho Testamento, por exemplo, que ia eu lá acho que a punição e a retribuição, elas fazem parte do juízo, mas o juízo não vem pra punir. O juízo, ele existe gratuitamente, só porque Deus não gosta. O juízo, ele é mais do que simplesmente vingança ou punição. Mas existe um componente de punição, existe um componente retributivo. Por que existe componente retributivo? Porque é justiça.
entendeu? A justiça, ela se compõe nessa coisa de expectativas cumpridas e expectativas não cumpridas. É que também a gente não precisa ficar tão incomodado com Deus. A gente às vezes tem um incômodo muito grande com Deus que pune, como se a gente só conhecesse esse aspecto dele, né? Porque justiça vem do lance assim, não vai destruir. Sim. Né? E a justiça, na verdade, ela não vem pra destruir, ela vem pra mudar ali as coisas, modificar, restaurar as coisas. Pra você proteger o cosmos, né? E aquela coisa assim, se Deus retribui, se em algum momento Deus fará a justiça retribuindo, a gente precisa entender que essa retribuição divina ainda assim é o melhor que pode acontecer para aquele contexto. Ainda é graça que ele tá dando. Por que é graça? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na destruição do dilúvio, ou de Sodoma e Gomorra, ou na maneira como dizimou os povos, né? Como povos foram mortos e tudo mais, a invasão de Canaã vai matando gente até chegar lá. Sim. Quando a gente pensa tudo isso, a gente tem essa noção de... Mas ainda assim, como o Isaac falou, eu acho que tem duas coisas importantes, só pra fechar rapidinho meu raciocínio. Que o fato de Deus destruir Sodoma e Gomorra, o fato de Deus destruir povos e tudo mais, ou pedir para que seu povo destrua outros povos, não quer dizer que todas as pessoas que ali morreram estão perdidas. Esse é um aspecto. Sim. O que Deus estava fazendo é preservando um plano que precisava acontecer. O Antigo Testamento todo é de um Deus num esforço constante de preservar um plano e Satanás num esforço constante de fazer com que esse plano não aconteça. No Novo Testamento a dinâmica muda porque o plano foi alcançado, foi cumprido. Não tem mais como a gente não ter um Redentor. Isso não acontece. Sim. Só que agora a gente vai entrar num outro momento da história em que o juízo virá, vai retribuir, vai punir. Mas por quê? Porque aí precisa se escrever um novo capítulo da história onde o mal não tem como continuar existindo. Então a punição não é para as pessoas, né? A punição não é pro indivíduo. A punição é pro... Legal. Ela tem um fator, assim, de você preservar o mal, limitar o mal numa abrangência destruidora que ia avassalar todo mundo, né? Colocar limites, isso mesmo. Pós-cruz você tem maldades, às vezes, muito maiores do que Sodoma e Gomorra. Entendeu? Você fala em nazismo, você fala em tantas ditaduras que mataram pessoas, bombatão e tudo mais. E por que o juízo de Deus intervém mais? Porque o plano já foi cumprido, então agora a coisa vai ser elevada a um novo grau. Mas ainda há o juízo final. Ainda há, por exemplo, você vai imaginar, o tanto de criança, assim, teoricamente inocente que pode ter morrido no dilúvio. Eu não vou imaginar que de toda a humanidade não tinha ninguém ali que Deus não quisesse salvar. Só que ali a gente tem que entender que é a primeira morte, né? E é interessante isso, eu não lembro agora de cor o verso, mas em Mateus... Jesus fala assim, sobre Sodoma e Gomorra, no juízo, ele tá comparando com uma outra cidade, e ele fala assim, em relação a essa cidade, no juízo final, Sodoma e Gomorra vai ter mais, eu vou aliviar mais a barra deles do que desse pessoal. Ou seja, mesmo Sodoma e Gomorra, aquela destruição que houve ali, ela não é definitiva. Haverá um julgamento para que aquilo aconteceu. Se todo mundo vai ser condenado, se alguns vão ser inocentados, vai ter um juízo final para isso. Né? Então é isso que o pastor falou. Você tem que entender que Deus está em busca desse plano de salvar o máximo possível. E a mesma coisa de uma infestação de uma doença no seu corpo, por exemplo. Às vezes você vai precisar decepar um braço, uma perna, tirar um pedaço do fígado, mas para espalhar, para evitar que essa doença se espalhe e mate todo mundo. Vai doer um pouquinho, mas é para salvar, né? Para salvar o máximo possível. E eu acho que tem um detalhe que acho que fica legal, pensando na história de Jó, de ficar claro é o seguinte, que os juízos de Deus, eles são dados no Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo, e a gente vai ver isso na história, mas sempre tem um caráter, não sempre, né, mas com muita frequência um caráter coletivo. Esse juízo de Deus sobre o indivíduo é algo que a gente vê pouquíssimas vezes e apenas quando esse indivíduo vai trazer problemas para esse plano maior. Então, vai ser uma semente de coisa ruim. Então Jó não se encaixa nisso, nesse juízo. Deus trouxe um juízo sobre a vida de Jó. Não, porque Deus não tem essa maneira de... esse sujeito aqui tá fazendo coisa errada, eu vou... Deus sempre tá olhando no macro, né? Muito bem. E mesmo dentro desse contexto, só pra gente terminar, mesmo dentro desse contexto, a graça de Deus ela ainda é maior. Porque você pega, por exemplo, esse contexto da invasão de Canaã. Uma das razões de Israel ter ficado tanto tempo no Egito foi um período de graça pro arrependimento dos povos, né? Dessa região. Quando chegou um momento em que a graça não agia mais, aí Deus faz ali tudo, né? Tem esse conceito da plenitude dos tempos em praticamente tudo que Deus faz. O próprio Noé levou 120 para construir uma arca, 120 anos, né? E aí a gente vê que cada martelada que ele dava era uma pregação que ele fazia falando, gente, vamos se arrepender. Não foi uma coisa que Deus acordou e falou assim, hoje eu vou matar todo mundo. Não, um negócio que levou 120 anos pra acontecer, 120 anos pra você ponderar, se arrepender, e ninguém quis. Mesmo assim, todo tempo a gente vê o toque da graça de Deus e em essência, como a preocupação dele sempre é em restaurar a humanidade. Exatamente. A destruição ali, você falou de juízo final, vocês falaram de juízo final. A destruição da humanidade não vai ser por uma razão punitiva, mas para restaurar, né, Isaac? Eu acho bem bacana, assim, a gente... É o que o pastor falou, tem a punição do pecado nesse sentido do juízo, de realmente acabar com o pecado, porque tem que ficar uma lição pro universo todo do que o mal é capaz de fazer com a gente. Mas não é uma vingança cega de Deus.
É uma justiça pedagógica, é uma justiça restaurativa, é uma justiça para erradicar o mal de uma vez por todas, de acordo com o caráter dele, que é de amor. Então vamos embora, porque Renato Marques aqui, que é o nosso produtor de áudio, está falando que o nosso tempo acabou e é ele que manda aqui no Contra a Cultura, tá bom? A gente volta na semana que vem. Aqui se faz, aqui se paga. Esse foi o nosso 7º episódio aqui da nossa série Jó. Como é que é o nome da nossa série? Jó e a vida no olho do furacão. Obrigada, Isaac. Obrigada, Isaac. Obrigada, Isaac. A gente volta na semana que vem trazendo o 8º episódio. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, até mais. Nayeli, não estou dormindo, estou super acordada. Até semana que vem. Não mais que eu, até semana que vem. Thiago, valeu, até semana que vem. Até. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.